O tema desta meditação é crer e sofrer. Vou repetir. O tema desta meditação é crer e sofrer. Esta meditação está inspirada no livro do Novo Testamento, chamado aos Filipenses, capítulo 1, versículos 12 ao 30. Vamos escutá-la para entendê-la. A meditação bíblica, é claro, meu povo que está do outro lado, escuta esta. Quando escreveu essa carta, o apóstolo Paulo estava preso por pregar o Evangelho de Cristo. Essa mensagem era uma afronta aos religiosos judeus, que não acreditavam que Jesus era filho de Deus, e um perigo aos olhos de Roma, cujo imperador dominava o mundo da época e se julgava divino. Olha aí. Como não eram bem vistos, os cristãos foram perseguidos, presos, condenados condenados e até mortos. Sim, condenados e até mortos. Esse foi o caso do apóstolo Paulo. Chama minha atenção o versículo 12 da leitura bíblica. Ele se mostra, no caso Paulo, se mostra grato e feliz por ter sido preso por causa do Evangelho. Sua prisão repercutiu entre o povo e assim levou consigo as boas novas de Cristo. O progresso do Evangelho, era tudo que o apóstolo Paulo desejava. Já no versículo 20, é como se ele dissesse: se o preço para que outras pessoas ouçam a boa nova de Cristo for a cadeia, açoite ou morte, pago de bom grado. Olha, parece estranho que ele se contentasse em padecer pelo Evangelho com tamanha alegria? Uma pergunta, vou repetir. Parece estranho que ele, no caso do apóstolo Paulo, se contentasse em padecer pelo Evangelho com tamanha alegria? O versículo 21 explica, dizendo: andar com Cristo era bom, e morrer por ele seria ainda melhor, pelo resultado que isso traria. O apóstolo vivia para anunciar o reino de Deus, e se necessário, morreria por essa causa. O lucro estava em saber que então passaria a eternidade ao lado do seu Salvador, no caso Jesus. Por fim, no versículo 29, o apóstolo Paulo afirma que o chamado e compromisso com Cristo envolvem crer e sofrer por Ele, e por isso é um privilégio. No mundo em que vivemos, cujos valores são tão opostos aos da Bíblia, ou caso contrário aos da Bíblia, padecer em nome de Cristo é algo esperado quando o Filho de Deus defende o que crê e não negocia seus princípios. Talvez aqui no Brasil você não seja preso ou presa ou morto ou morta por isso, mas ser ridicularizado ou ridicularizada ou prejudicado ou prejudicada, por exemplo, profissionalmente, um exemplo, é bem possível você ser prejudicado. Quando isso acontecer, é bom lembrar: sofrer por Cristo é um privilégio, sim, é um privilégio, e serve ao avanço do seu reino. É verdade. O desafio ao sofrer por Cristo é olhar para o depois, o Evangelho anunciado e a vida eterna com Jesus. Vou repetir esse pequeno trechito. O desafio ao sofrer por Cristo é olhar para o depois, o Evangelho anunciado e a vida eterna com Jesus. A Jesus toda a glória, honra, poder, majestade e louvor. Amém. E assim seja. Amém.